aqui estamos nessa noite para dar início a mais um livro, Missionário da Luz, que vai nos ajudar nesse nosso caminhar de estudos, de aprendizagem, de esclarecimentos, que tanto nos faz bem. Agradecendo pela saúde, pela vida de Sérgio, que está aqui à frente desse estudo. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus derrame bênção, saúde, paz, nessa sua caminhada, meu irmão. E que Jesus também, e os irmãos de luz responsáveis pelo estudo, nos proteja, nos ajude, nos ampare, nos fortaleça a cada dia da nossa caminhada. Tenhamos muita paz, muita luz nesta noite e também no nosso final de semana. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Temos Rita e Lia, mas eu já mandei de novo, então não tenho como esperar que a maioria conseguiu. Deve ser a internet delas. Estão mandando aqui. Mas vamos lá, vou ler um trecho aqui. A minha também foi difícil. Demorei mais de 2 minutos, mas eu vou deixar desligada a câmera aqui. Tá certo. Parece que está em tudo, que o meu também, de hoje que eu estou tentando entrar, só consegui entrar agora. Então, mas a maioria está aqui. Então vamos lá. Vou ler um trecho do Evangelho, porque bate muito o que vamos ler aqui de Emmanuel, ante os tempos novos, que é o prefácio que Emmanuel prefacia todas as obras de André Luiz, né? Já que ele que apresenta um novo amigo, como ele coloca no livro Nosso Lar. Deixa eu ver quem entrou aqui. Rita. Só Ferreira, os outros não conseguiram. Bom, boa noite mais uma vez. Aqui no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, desprendimento dos bens terrenos, onde o Espírito de Verdade diz assim, né? Todos nós sabemos, o Espírito de Verdade, aliás, vamos saber mais ainda nesse livro Missionário da Luz. Alexandre vai dizer claramente que o Espírito de Verdade, como Kardec reconhece, é Jesus, né? É Jesus coordenando a terceira revelação. Aqui nesse livro, a Alexandre é direto nisso. Então, nós, afirma o Espírito de Verdade, ou Jesus, nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados, ou seja, entre encarnados e desencarnados, que a regeneração será possível. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos. A regeneração planetária só se dará utilizando-se um fator, um sentido novo, que é o que o livro todo vai estudar, o sentido mediúnico. É através desse sentido que o intercâmbio mediúnico entre os encarnados e os desencarnados se dão e que se fará a regeneração de todo um planeta. Evangelho segundo o Espiritismo. Fator preponderante naqueles homens e mulheres de boa vontade que recebem a inspiração, a intuição ou uma faculdade mais patente para o trabalho do bem. Então, vamos estudar uma obra que estuda o sentido novo, né? Antecipando aqui a fala de Alexandre, como ele define a mediunidade. Né? Nós temos 5 sentidos. O sentido novo, ou sexto sentido, é o que estaremos estudando. Ante os tempos novos, Emmanuel, enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas
estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada, não compreende a promessa da vida futura, com seus trabalhos e responsabilidades. Os corações, ainda tenros, amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o trabalho divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantados. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. O prefácio de Emmanuel são todos de uma poesia, uma filosofia incomparável, né? É de uma beleza, de um espírito elevado. Então ele traz essa imagem e dizendo que aquilo, como a gente chama André Luiz, as suas páginas são páginas que tiram as máscaras, né? Foram as últimas falas da gente, retiram as nossas ilusões, as nossas fantasias de encontrar Deus, sentar no lado direito de Jesus, os anjos tocarem trombetas, só porque eu passei anos em um credo, em outro. As páginas da Luiz, hoje aceitas pelo meio espírita, foram das páginas mais difíceis para Chico Xavier. No meio espírita, os espíritas não aceitavam essas páginas. Nas cartas que ele escreve, né? Que ele escreve a Vantuil de Freitas, na época o presidente da FEB, que Sueli Caldas Schubert recolheu e tem a obra, né? Em 1986 ela recolhe. Está cheio de lá. Os espíritas não compreendem André Luiz, porque ele está trazendo um mundo espiritual. Boa. Um mundo espiritual que se assemelha à Terra. Não tem diferença nenhuma, ou seja, a Terra se assemelha ao mundo espiritual, né? Então, mesmo os espíritas, e é muito natural, né? Porque somos nós, nosso inconsciente, cheio de fantasias, cheio de coisas na mente que trazemos de inúmeras reencarnações. A gente esperava o que? Morrer, ser conduzido por Bezerra, por uma nuvem de plumas, um castelo dourado e ficar ali. André Luiz está dizendo que a gente vai ter que conquistar tudo isso, passo a passo. É o que a gente está fazendo, né? Aqui. Então, ele está dizendo que muitos de nós, aqui ele abrange a humanidade inteira, tem uma mente não amadurecida, como de criança. Você pega meu neto, 6 anos, se falar ele sobre os filmes, as histórias infantis, ele fica atento. Mas quando fala, olha, você vai estudar sobre física, você vai trabalhar, ele se interessa. Se desinteressa, fica contrafeito, ele quer ouvir a historinha, aquilo ali. Diga, Lúcia, abriu aí? Pensei que você queria falar. Oi. Não, Pedro. Pensei que você queria falar. Então, muitos de nós ainda, né, e aí sem criticar nada, a gente está só avaliando na humanidade como um todo. Quando a história é real, as páginas trazem a realidade do mundo espiritual, ficam contrafeitos, porque estimam o menor esforço, não entendem de pronto aquilo ali. Mas a vida espera todo mundo, com as suas leis imutáveis, e vai nos revelando a verdade, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Então, diga, Carmen. Boa noite, gente. Boa. A mesma coisa é as religiões, que quando você questiona qualquer coisa, pergunta, isso aí é um mistério de Deus.
que você vai perguntando, é um mistério de Deus, isso é lá com Deus, nunca tem uma resposta racional, nem uma resposta concreta quando faz uma pergunta. E aí alimenta a ilusão, a fantasia, a religião, muitas religiões continuam alimentando a fantasia infantil, de que vai morrer, que vai para o céu, que vai ficar à direita, né, de Deus Pai. Aí, quando chega do outro lado, é um choque. Eu já falei aqui, né, no final do ano passado, a história da minha irmã, no início desse ano. Católica, apostólica, romana, da igreja, direto. E aí, chegou do outro lado, foi aquele choque. É isso que ele está falando. Esperava estar à direita de Deus Pai, com uma encarnação, quer dizer, uma encarnação que eles, católicos, acreditam. Com uma encarnação, já está nesse grau de evolução todo. Então, é muita fantasia mesmo que se alimenta. E essas fantasias, para uma criança de 4, 5, 6 anos, tá bom, porque você dá vários ensinamentos. E uma fantasia dessa para o adulto é um problema gravíssimo, para mais adiante. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes, aí ele fala diretamente para nós, né? Os espíritas, enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, né? Venturosos, felizes. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Então, está cheio de mensagens de autoelevação, né? Dizendo que o nosso futuro da felicidade está no livro dos Espíritos. A fatalidade, uma das fatalidades é a felicidade para todos. Todos nós seremos bem-aventurados, nesse planeta ou em outros. O tempo depende de cada um, do esforço de cada um. Mas nenhuma ovelha se perderá, afirmou o mestre do rebanho. Então, ninguém vai morrer mesmo. Por mais teimoso que seja, um dia a gente vai ser um venturoso, um bem-aventurado. O tempo é nosso, né? Então, enquanto os espíritos trazem essas mensagens nas mediúnicas, nos livros, né? Você pega A Vida Além do Véu, vou ler agora um livro raro, consegui pela internet, vou ler pela internet, de um reverendo católico, antes de André Luiz, que ele revela as cidades espirituais, né? Americano, né? Ele é americano, reverendo, e a mãe dele e o guia dele começam a escrever. Então, revelam aquelas lugares de venturanças, né? Cidades espirituais venturosas, de luz. Antes de André Luiz, ele já revela, muito antes de André Luiz, nas cidades. E fala a colônia mesmo. Ele usa lá, eu não li ainda não, só li o coisa. Só li a introdução. Eu vou ler pelo... Qual é o nome do livro, Mário? Vida Além do Véu, Reverendo Vale Owen. Depois eu mando. Não tem mais impressão. Físico, tentei várias vezes. Não existe mais. Só existe pela internet, eu vou ler pelo Kindle. Então, o leitor de livro. Mas eu abri uns trechos assim, falando, claro que também no livro fala das regiões inferiores. Mas ele está dizendo, vamos botar aqui, ele está dizendo, enquanto falam sobre isso, a gente fica estático, alegre, né? Mas, aí tem sempre o mais, né? Ele quer falar. Ele quer falar. Peraí, então, deixa eu marcar aqui para não me perder. Diga. Mas pode terminar, Mário, essa parte aqui, que vou comentar exatamente sobre isso. Congregam seus corações para receber as mensagens do céu. Mas, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos, André Luiz só revela alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Diga-me. Que eu vou comentar é a respeito exatamente o que a gente tinha comentado ontem a respeito da doutrina, né?
E pelo que Carmen comentou aí sobre... Estão me ouvindo? Então, né? Eu mesmo fui criada no meio de as pessoas que eram católicos. Eu abria a boca e dizia, sou católica, romana, apostólica, era tudo que tinha de direito a respeito do catolicismo. E eu sempre comento, eu amo a doutrina espírita. Amo porque ela me trouxe a revelação, certo? Coisas que a gente... Tudo bem, as outras religiões, eles mostram realmente a nossa fé por Jesus, por Deus, né? Mostram o nosso caminho a respeito da religião, a respeito da nossa fé, principalmente, né? E que eles vão em busca, essas religiões, da melhora de cada ser. E a doutrina me mostrou exatamente quem eu sou. Quer dizer, quem eu sou agora. Mas, na verdade, esse espírito que está encarnado, né? Que eu sou um ser, espírito e imortal ainda por cima, né? Graças a Deus eu sou imortal. Eu não, meu espírito, que é um corpo, em breve vai embora. Então, é assim, como eu digo assim, a doutrina me mostrou muito, 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 e eu agradeço muito a doutrina espírita, porque hoje eu sou o que sou, graças a ela, e o meu esforço, lógico, né? Porque não adianta a gente dizer, a doutrina me mostrou, mas você não se esforçou, a doutrina mostra, mas você tem que seguir seu caminho, você tem que mostrar, né? Porque a gente, como diz, né? O verdadeiro espírita, a gente só conhece pelo seu esforço. E para isso eu me esforço muito, muito mesmo, para melhorar, ser melhor do que ontem, né? Do que ontem de ontem, e das minhas vidas passadas, ser melhor hoje. Então, é como estava aqui falando do início, que Mário até falou aí, da nossa história que nós criamos, né? A nossa imagem, né? Do que nós imaginamos o que é realmente o outro lado. E a gente só vai saber realmente a verdade quando a gente desencarnar. Mas, para isso, nós espíritas estamos preparados. Quer dizer, nem todos, né? Porque, mesmo você estando dentro de uma casa espírita, você estudando muito, quando desencarna, você mostra que realmente não era assim. Poxa, passa a ser assim, estou vivendo o que realmente a doutrina me mostrou e que eu fazia de conta que acreditava e não acreditava, né? Porque a ilusão existe, né? Principalmente. Então, é só isso mesmo que eu estou a falar, mas adiante tem muita coisa aqui nesse livro super interessante para a nossa conversa, né? O nosso bate-papo. Então, se eu for começar a falar, eu vou falar muito do livro aqui. Revela alguns ângulos. Né? André Luiz, 13 obras, né, da vida no mundo espiritual, são alguns ângulos. Então, contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, tudo que nós já fomos comentando. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Então, é tudo isso que agora que acabou de completar, né? Até para nós espíritas, né? Quando desencarnarmos, claro que se espera de nós, né? Espíritas como um todo, que a gente já tenha compreendido com certa possibilidade, cada um nas suas, a codificação, os livros de André, né? Para não tomar esse choque, essa surpresa. Muita gente não. Diante da primeira hora, né? No mundo espiritual, na dimensão espiritual, cadê o céu das facilidades? Tudo que Carmen comentou, comentei. Cadê o céu das facilidades, os anjos, enfim, o paraíso, a região dos favores, que é o paraíso? Não divisam acontecimentos milagrosos, né? Nem observam também aquele repouso, descansa em paz, o repouso, a beatitude repousante. Não tem isso. Em vez do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável,
onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Então, seja nas nossas crenças, sejamos católicos, evangélicos, outra crença, quando chegar no mundo espiritual, nas suas primeiras horas, né, vão ter uma profunda decepção, né, diante, porque não vai ter aquilo que lhe foi assegurado pela sua crença, não vai ter nada de mão beijada, não tem o paraíso próximo, porque a maioria de nós fica na vizinhança. Da onde? Na vizinhança mesmo, da oficina, que é o planeta. A Terra é uma escola, é uma oficina de trabalho. A gente fica naqueles postos de socorro, ninguém vai ficar no umbral a vida inteira, né? Fica nos postos de socorro, que está cheio de colônias, né, espirituais. A gente viu no último livro, colônias como Campo da Paz, posto de saúde da colônia, só o posto tem 3 quilômetros, só um departamento do posto, 3 quilômetros de cama. Veja o que tem no mundo espiritual para auxiliar a gente. Então, ninguém vai ficar ali eternamente. Tem auxílio para todo mundo. Então, mas vai ficar por ali muitos, né, chocados, vou passar para você, Mate, incompreendidos, irritados, revoltados, praguejando. Na mediúnica está cheio disso. Então, outros fazem crise de fé, né, não querem mais acreditar em nada. Enfim, outros entram em depressão, solidão, vagueio. Aí a cada caso é um caso. Por quê? Porque não encontraram um paraíso próximo. Se sentiu a onda, a maioria volta para dentro de casa, nas vizinhanças, né? Fica ali. Porque ninguém se eleva de mão beijada, né? Pelo protecionismo, e sim à custa de si mesmo. Diga, Ivonete. É quase que você já falou que eu ia falar. Em relação ao que Anne falou, acho certíssimo assim. Veja bem, eu mesma, como eu digo, que de criança, alguns aspectos de vivência minha é espírita, mesmo sem eu estar dentro. Que eu faço essa análise de mim mesma. Mas tem o seguinte, hoje eu estou dentro do espiritismo, estou junto com vocês, tendo uma ajuda grandiosa, que eu sou grata todo o tempo por isso. Estou procurando entender mais um pouco, mas eu penso assim, tem aquela questão do antes, a minha vivência anterior. E isso não se passa uma borracha, não é isso? Não se passa uma borracha nisso aí, tem uma vida, essa vida de agora. O que eu fiz antes, esse choque eu posso ter quando eu for para o outro lado, porque hoje eu estou procurando fazer as coisas tudo certinho, mas eu acho que não é por isso que vai se esquecer do que eu posso ter feito. O espírito nunca esquece. Livro dos Espíritos, né? Só esquece na carne quem tem Alzheimer, mas o espírito nunca esquece. Tudo ele registra como experiência, as coisas úteis e as inúteis. Senão, como é que eu vou saber que aquilo é inútil se eu esqueci? Livro dos Espíritos, questão básica. O espírito nunca esquece. Ele guarda. E assim... Eu entendi o que você falou. Sim, não, eu falo assim, pode até, pelo fato de eu hoje começar a trabalhar, se eu fizer um trabalho árduo, uma coisa assim, de coração, de corpo e alma, eu acredito que pode até amenizar alguma coisa. É o que eu penso. Tudo foi experiência, Ivonete. Aprenda, tudo é experiência que a gente passa, é necessária. Às vezes não era necessário, a gente entrou, escolheu um caminho, mas adquiriu experiência com aquilo ali, com aquela situação. Ali embaixo tem a resposta para você, como você falou, né? É porque você antecipou. Mas ele vai definir cá embaixo o que é o espiritismo. Movimento libertador de consciências e corações. A definição está logo no final aqui. O espiritismo para você e para mim... Diga. Eu só queria fazer uma colocação aqui a respeito de que Ivonete falou. Eu tiro assim, para a gente chegar à verdade, vamos dizer, mostrar que veio agora a verdade, eu digo assim, a verdade para mim, e eu tiro como minha verdade, entendeu? Essa verdade veio para mim. Como eu falei, sou católica.
eu comecei a conhecer Jesus através de quê? Através do catolicismo. O catolicismo me mostrou Jesus. Aí vem a questão de exatamente com a questão de Paulo. Paulo conhecia Moisés, né? Era dele formava, era só Moisés, para poder chegar até Jesus. Então eu tiro assim, eu entrei na igreja católica, frequentava a igreja católica para conhecer Jesus, conhecer os 10 mandamentos, conhecer as leis de Jesus, para depois eu chegar onde eu cheguei hoje, né? O meu crescimento evolutivo. Eu comecei de baixo, quer dizer, ainda estou baixo. Eu falo assim na minha vida. Comecei com o catolicismo e agora eu estou no espiritismo, né? E aí vem o quê? A Igreja Católica me mostrava uma coisa, eu abracei, amei e tenho o catolicismo também dentro da minha mala, dentro de uma bagagem. É o meu conhecimento. Tem os 10 mandamentos que eu aprendi muito com os 10 mandamentos. É o que nós levamos para a nossa vida cotidiana, não é isso? Os 10 mandamentos. E aí, de lá para cá, veio o espiritismo, veio a doutrina espírita. Como eu disse, eu abraço muito a doutrina espírita, porque a doutrina já me mostra um outro conhecimento, já é mais um passo da minha evolução. Isso. É tudo experiência, você passou, como o Ivonete. E quem então não a gente não pode descartar o catolicismo. Não. De jeito nenhum. Ninguém descarta, a gente só deve descartar aquilo que a gente mergulha para dentro da gente e vê que é inútil. Eu posso ter outros aqui que nunca fui de igreja nenhuma, nunca entrei assim, eu entrei na igreja, mas nunca participei. Mas em outra encarnação é óbvio que a gente já fez essa transição. A gente não pode esquecer que nós temos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então a gente já atravessou vários credos. Joana fala isso para Divaldo diante do Coliseu. Ele vem do Coliseu cheio de nós lá, né? Nós do movimento espírita, nós já precisamos passar, onde está no livro de Paulo, precisava do evangélico, protestantismo. Sem o protestantismo não poderia existir espiritismo, para fazer uma transição. Então tá, o católico, Kardec comenta isso, o protestantismo tinha que vir no meio, né? Antes, para depois vir o espiritismo. Tudo tem um planejador que se chama Jesus. E nós vamos reencarnando. Então aquele que não passou pela experiência do catolicismo nessa, já passou em outra. Nada a gente perde. Por que eu entendo a Bíblia? Se eu nunca fui para a igreja em quadro. Por que eu entendo que eu falo assim? A pessoa me fala Antigo Testamento, tudo. Agora eu já li, né? Enfim. Mas antes, porque estava no meu banco de dados, no meu HD, no meu inconsciente. No meu inconsciente, não estava em todos. Então vamos lá. Percebem a lei, né, imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias, aí já está falando de uma pessoa que tem a consciência, já começa a despertar a consciência, né? Que é a proposta libertadora do Espiritismo, de esclarecimento. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina, né, e os palácios encantados da paz aguardam o Espírito, existe, aguardam todos nós, aguardam espíritos em outros continentes vibratórios do universo. Né? Então, se esforce, trabalhe, que você vai para as Pleiades, né? Filomeno traz muito isso. A constelação, as constelações, onde os planetas são evoluídos, né? Então você pode ir para lá, se a Terra já conseguiu se evoluir tanto, antes da Terra evoluir e chegar a um nível desse, você vai para esses novos continentes vibratórios que existem no universo, está aguardando a todos nós conforme o nosso esforço. Né? Responsabilidade, trabalho, luta, estudo, autoaperfeiçoamento, é tudo que ele falou lá em cima. Não vai receber de mão beijada. Ah, mas meu guia vai me levar? Ele, só para fazer uma viagem, se eu quiser crédito, né? A gente viu isso no livro Os Mensageiros. Né? Esse trabalho que eu posso levar você passar uma semana lá em nosso lar, as meninas, né? A sobrinha lá da visita, a Ismália, a gente estudou isso. Estou trabalhando para conhecer nosso lar, passar uma semana lá. Mas não é para ficar lá não, que eu não tenho condição. E eram trabalhadoras. Imagine a gente ir para outros continentes e outro universo e morar lá. Pode ir, Carmen pode ir.
Então trabalha, Carmen. Se esforça. Tem responsabilidade. Luta. Estuda. Se autoaperfeiçoa. Que você vai. Então, em outros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, o quê? Ó, Carmen, lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando, né? Nadando no imenso mar do quê? Das experiências, Ivonete. Então você passou por uma experiência necessária no catolicismo, você não vai esquecer, se agradece as coisas boas que você tirou dali, tem muitas e muitas coisas boas, eu agradeço, né? A minha experiência nas últimas, Vila Indivaldo, no Candomblé, os amigos do Candomblé não gostavam, alguns não gostam até hoje, querem que eu volte, né? Desdobramento, mas lá, como um daqueles líderes do Candomblé, minhas experiências no catolicismo, né? Então, agradeço a experiência, como é que eu podia lidar com a mediunidade, assim, também uma maneira que eu possa compreender melhor, sem passar por alguém que pode usar a mediunidade. No Candomblé, na Umbanda, que se usa a mediunidade, não tinha estudo, mas tinha o uso. Não tenho medo disso. Então, atravessei isso aí, é coisa ruim? Não. É uma experiência. Uma experiência que eu agradeço. A última foi muito claro para mim, isso, quando o tratamento em Divaldo, e lá os espíritos botando trabalho para mim no desdobramento, né? Eu não entendia nada. Bode, sangue, matar, dizendo que eu ia trair, não ia entrar. Divaldo, não, prossiga, vindo. Então, você veio de lá. Então, ótimo. Tenho tantos amigos agora desencarnados do Candomblé, uns na mediúnica falam, que modificaram também, como eu estou tentando modificar, sem dizer que aquilo foi ruim. Foi só uma experiência. No mar das experiências, Carmen, você vem de um oceano de experiências. Desde a África, quando você se ergueu junto com Lucy, até agora. Emmanuel vai trabalhar isso no roteiro. Isso se você é do planeta, né? Porque se você for de outro planeta, você tem muito mais tempo, né? Espírito do planeta, André Luiz, livro Evolução dos Mundos, e Joana de Ângeles. Os espíritos que se desenvolveram no planeta têm 1 bilhão e 500 milhões de anos. Está lá no livro Evolução dos Mundos. Agora, nem tem gente que veio de outros, né? São extraterrestres. Caíram, né, na Terra. Então é com muito suor que a gente pode alcançar Teresa. Aqui é o que? Quando o guia falar, Teresa, há um planeta lindo para você. Teresa onde? Aí o guia vai cantar, viu, Anne? Além do horizonte deve ter um lugar bonito para viver em paz. Aí Teresa, meu Deus, só faz chorar. Eu posso ir que dia? Aí ele vai lá, se esforce, lute, se aprimore para alcançar. Vai demorar quanto? O tempo é seu. O tempo é de cada um de nós. Verdade. Ele não vai dizer que o tempo é 1 bilhão para um, é 500 milhões para outro. O tempo é nosso. Aí é que está o problema, Mário. É tempo demais que a pessoa fica cansada até em pensar em um tempo desse. Então, em vez de cansar pensando no tempo, é melhor se cansar se esforçando no hoje. Também acho, sem pensar no tempo. Se esforçando no hoje, entrega o tempo a Deus. A Deus pertence. A gente já aqui na luta. É isso aí. Então, a Anne falou, estou me esforçando, estou lutando, já desejo o bem. Se a Anne já deseja o bem, embora seja um espírito imperfeito, ela já começa a entrar na faixa psíquica, né, dos espíritos que desejam bem. A característica básica dos bons espíritos, na questão 107 do Livro dos Espíritos. Ele abre, qual é a característica básica do espírito imperfeito? Predominância do mal, interesse da matéria do espírito. Qual a característica básica de um bom espírito encarnado ou desencarnado? Desejo do bem, predominância do espírito sobre a matéria. Está lá. Então, se a gente já deseja muito mais o bem, nós entramos nessa faixa desses espíritos bons. Então, mas tem hora que eu derrapo na ruindade que eu trago, mas depois eu me recomponho e vou voltando novamente, né? Mas não dá para morar lá assim, derrapando, né? Então, para morar nesses continentes vibratórios de luz, suor e luta, né?
a maioria espanta-se, né? E tenta o recuo, né? Como Carmen falou agora, meu Deus. Só que Carmen não vai desistir, ela se espantou. A maioria espanta-se, alguns tentam o recuo, sai. Vamos falar aqui para na nossa doutrina. É isso aí. Muita gente sai mesmo, né? Não é só sair da live, né? Cada um sai da live porque tem seus. Às vezes tem outras atividades que não dá para participar. Mas sai da doutrina, vai buscar outro, a fantasia, né? Com todo respeito, né? Às outras crenças, como o Carmen falou. Há muitos irmãos, né? Que já vieram também no catolicismo, no candomblé, da Umbanda. E a gente os respeita como gostaríamos de sermos por eles respeitados. Irmãos que eu falo desencarnados, ouvindo. Então, a proposta é não recuar. É não recuar. Não ir de volta à fantasia como uma criança que gosta da historinha infantil, dos contos de fadas, né? Dos castelos, dos super-heróis da Marvel, que aquele universo mitológico para criança. Aqui é a realidade. É a realidade. Então, pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais? Ele faz análise. Muita gente volta, recua, né, para outros créditos, e é comum. Quanta gente eu já vi. Dirigente de mediúnica. Nunca esqueço. Anos dirigente de mediúnica. E quando eu passei, anos depois de ver, tá ele me chamando pro casamento dele na igreja. Mas você não é casado? Não sei. Anos convivi com você. Ele, mas agora eu aceitei Jesus e vou me casar na igreja junto com minha mulher. Aí me deu o convite, eu não pude ir trabalhando, agradeci, somos amigos até hoje. Fiquei rindo, respeitando. Anos ele dirigia uma mediúnica e anos de estudo. Anos de estudo. Recuou em busca, com todo respeito, né? Mas pegando o texto aqui, né? De uma fantasia, né? Que espera depois dormir, tocar a trombeta, né? E ele levantar diante de Jesus, que vai colocar os outros para descer para o inferno, né? Os cabritos, e eles como ovelhas herdarão a terra nova, o tempo novo que existirá. Mário, agora uma coisa que você falando isso, eu tenho muitos amigos também que 30 anos dirigindo, presidente, deixo. Agora não consigo assim, eu tento buscar, estudou tanto, aprendeu tanto, e como dar um passo para trás? Quer dizer, porque a não é esclarecedora, né? É isso aí, recua. Porque foi buscar o quê? Mano, tá explicando a você, a mim. Eu também fiquei espantado com ele. E ele e outros já vi. Não só Ferreira, já viu vários aí. Recuou por quê? Está em busca da fantasia. A mente dele não está amadurecida. Então, ele age como crianças. A mente não amadurecida, Emmanuel fala com toda singeleza, né? Com todo respeito. Então, o Espiritismo não o atendeu. Ele voltou em busca da fantasia. Diga, Ivonete. É impressionante, né? Tereza fez essa pergunta agora, eu estava aqui pensando isso mesmo. Tanto tempo, como você disse, ele já é dirigente. É meio estranho, né? Presidente. A gente não vai julgar, a gente não vai julgar o outro. Oi, mas que é estranho, é. É estranho, recua. Então, irmão, presidente de centro desiste, o senhor recua. Pode ser para onde dessa. Kardec trabalha isso no livro Abas Póstumas, capítulo Os Desertores. Uma decepção com um colega, uma vida que virou de ponta cabeça, embora 20 anos dentro de um centro, né? E o guia não curou o filho. A pessoa tem seu jeito. Pode ser uma coisa dessa aí mesmo. Diga, Rita, você agora. Ô Mário, isso seria algum tipo de obsessão? Pode ter, né? A gente está o quê? Se for pegando o textual, a questão 459, os espíritos interferem nos nossos pensamentos e ações, muito mais do que penseis, né? Então, sempre nós estamos mergulhados num mundo invisível, né? Laboratório do mundo invisível. Eu penso, estou sintonizado com os espíritos, você pensa também. Porque eles não precisam estar aí, você entra na faixa, 107, 90, 90.1, sempre alguém vai estar na nossa faixa psíquica.
né? Recebendo, a gente registra e passa a nossa mente, né? Então pode ter. Para mim, no caso desse rapaz, não me chegou informações nem pela intuição, nem mediúnica. Orei por ele, no dia mandei uma mensagem de feliz casamento para ele, e sigo quando eu posso, mandando mensagem, ele manda do Espírito Santo, né? Eu agradeço muito, uma mensagem de bom dia. Mas pode estar por trás, Rita, né? Pode estar, estou falando que nesse caso, né? Conheço a pessoa da minha mente, eu não tenho informação, mas os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações. Nossas ações muito mais do que penseis. Muitas vezes são eles nós, né? Eles falando que vos dirigir. Então, ou também pode ser a fragilidade que ele ficou levado talvez pela própria esposa, que tinha esse sonho de casar na igreja, e aí ele cedeu. Não, lembrou bem, eu conheço outro também, cada filha. A mãe era facilitadora do ESD, promovia a facilitação da Federação Espírita do Estado da Bahia, diretamente, trabalhava na federação e promovia, eu aprendi muito com ela, nas facilitações do ESD, mediunidade do espírito Y, eu achava ótimo o espírito que vinha por ela. A filha se tornou evangélica. Para acompanhar a filha exigiu que ela saísse, ela saiu. O espiritismo mente, o que prova, o que emana, está certo. Agem como crianças, mentes não amadurecidas. Né? Emmanuel não está condenando ninguém, interferindo no livre-arbítrio de ninguém. Ele está dizendo que uma mente não amadurecida voltou para a fantasia. Diga, Anne. É por isso que a gente sempre fala, né? Vigiai e orai. O vigiar não quer dizer que seja só referente aos obsessores espíritos desencarnados. Também temos que vigiar os encarnados, porque aqueles encarnados também influenciam muito. Claro. É como foi dito aí, né? Foi influenciado pela mãe ou pelo marido, acontece muito isso. E Mário está falando aí de aquilo, vocês falando de palestrante, tudo. Eu conheço vários palestrantes que simplesmente foi desviado. Chegou na igreja evangélica, entrou, gostou e virou e disse assim, realmente a igreja evangélica me mostrou a verdade que o espiritismo dizia que existia e não existe. Então, tudo depende. Por que ele chegou na igreja evangélica e ficou com esse pensamento? E focou, desistiu do espiritismo? Porque ele não vigiou, não teve vigilância. Né? Não teve vigilância. A influencia muito, bastante. Então, a gente tem que estar vigiando. Aquele que está do nosso lado, um amigo, uma amiga, que vem com conversinha. Minha irmã mesmo fala direto comigo. Minha irmã, isso é coisa do diabo onde você está. Entendeu? Se eu não estivesse preparada, eu digo assim, porque hoje, desde meus 16 anos, eu venho desde a casa da Mansão do Caminho, desde a Mansão do Caminho de lá para cá, quer dizer, da calçada para cá. Então, eu tenho muito cuidado com o que as pessoas me falam, muito mesmo, eu paro, analiso, reflito, principalmente quando se envolve a religião. Com certeza. A religião, gente, nós temos que ter muito cuidado, ainda mais aqueles que nos perseguem, como foi dito, nós somos obsediados 24 horas, principalmente. Exatamente. Desculpa aí. Né? Principalmente nós, médios, todos somos, mas como foi dito, aqueles ostensivos, que são os piores, que são mais ainda, né? Então temos que estar bem atentos. Né? Agora, uma outra coisa, o obsessor ele vai tocar no seu ponto frágil. Se você deixar, né? Vai lhe estimular esse ponto. Aí, o que era o palestrante ou o orador, de repente ele não tinha visibilidade nenhuma dentro da doutrina espírita, no centro que ele fazia parte. Então, meu amigo, você agora vai ganhar muita visibilidade, você agora vai fazer a palestra lá na igreja X ou Y. Isso aí pode também mexer com o ego dele
e ele achar, tem razão, eu aqui não sou reconhecido, e lá eu vou ser mais reconhecido. Porque ele deixou, né, ser influenciado, né? As Sim. brechas, influência, né? Exato. Pode gerar uma obsessão, influência, os guias também influenciam, mas as brechas que oferecem somos nós. Deixou a porta aberta, já era. Então ele diz: ninguém, contudo, perturbará a lei divina. Né? Porque lei é lei de Deus, né? A da terra é que muda, a de Deus não muda. A verdade vencerá sempre, e a vida eterna continuará ensinando devagarinho. Não há violência nas leis de Deus. Vai ensinando a gente devagarinho, com paciência maternal. Ele reforça. Né? Ninguém vai agir com violência, mudar a cabeça do outro com violência. Vai mudar através das reencarnações, né? Que se espera nesse planeta, mas não deu nesse planeta, vai para outro. Expiações, provas, caso mais grave, para mundos primitivos. Então, a lei de Deus é sempre suave. Jesus diz isso, né? A João, né? Na Bíblia. No tempo de Moisés, de Elias, o mundo era tomado por violência, agora é pelo amor, pela paciência. Então, ao Espiritismo, ele define a missão, eu falava com o Ivonete, do Espiritismo. Ao Espiritismo cristão, né? Ele coloca cristão, parece uma redundância, mas porque na época, né? Na época ainda tinha o Espiritismo científico, e o Espiritismo cristão ainda estava muito presente isso, embora já tinha tido o Pacto Áureo aqui nesse ano, 45, o livro, já tinha feito o Pacto Áureo, através de Bezerra de Menezes, por isso ele é chamado Kardec brasileiro. Né? Ele tinha que unificar, né? Científico e cristão. Né? Então aí é só os livros de história no Brasil, vocês vão ver sobre a história do Espiritismo. Mas por isso que ele está citando. Espiritismo que faz caridade, que dá cesta básica, era cristão. No científico não tinha isso. Era só, estudava Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e a Gênese. O Evangelho não se estudava lá. E não se dava isso. Então, ao Espiritismo cristão cabe, atualmente, no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. O Espiritismo consola. Então as pessoas iam muito comum nessa época buscar a mensagem de vovó, de mamãe, né? Do filho que morreu, né? Dos médios, receitistas, todo o livro, né? A metade do livro, aliás, com a médium recetista Isabel, né? Eu estou doente, o filho está doente, dá o nome. Bezerra, os médicos espirituais, Pititinga e outros, vêm passar a receita homeopática para consolar quem está doente, devolver a saúde, trazer a mensagem. Mas o Espiritismo não é só isso, atestando a imortalidade da alma. Esse é o primeiro, né? O primeiro consolo do Espiritismo é saber que vovó, mamãe, o filho não morreu, está vivo, vivo pelas páginas de um médium, pela boca mediúnica de um médium autêntico. Então, era muito comum aquelas mediúnicas assim, aqueles trabalhos. Mas o movimento dele é isso aqui, libertador de consciência. Isso requer estudo necessário para libertar a consciência que Ivonete está fazendo. Perdi o medo do escuro, perdi o medo de ficar só. Então, que ninguém está só. Então, ele vai libertando a consciência, acalmando o coração. É um movimento de Anne, que veio do catolicismo, ao qual ela respeita e é grata, a experiência, mas no Espiritismo libertou ela de certas ideias que foram jogadas nela, era natural, porque ali o credo é assim, né? Diabo, inferno, criança quando morreu, se não foi batizada, ia para o limbo, agora já não vai mais. Mas no limbo está quem? Os esquizofrênicos. Esquizofrênico, até o Espiritismo está lá, né? Esquizofrênico, se matar, ele não é apenado por Deus, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Porque ele está movido por um transtorno esquizofrênico. Se jogou no coisa, se matou. Então, no limbo está esquizofrênico. E índio também, né? Cada vez chegar no... Porque índio não foi batizado, não chegou missionário, o índio morreu. Vai para onde? Vai para o limbo. Então,
A criança que morre sem batizar está junto com o louco e com o índio. Então, aquilo não atendeu a Anne, ela veio buscar libertar-se, a consciência no Espiritismo, daquilo que não atendia a ela. O que é estranho e que espanta a todos nós, inclusive deixou Ivonete com mais cabelos brancos do que ela está, foi saber que tem gente que é espírita, dirigente, e sai. E Emmanuel falou que espanta mesmo. Se espanta e tenta um recuo. Ao invés de se libertar, Ivonete, a pessoa quando vê isso aqui, peraí, quando eu morrer, lá me diziam que eu ia para o paraíso. Descansar, quando o padre dá a extrema unção, descanse eternamente. Né? E a pessoa está lá. Quando acorda mandando trabalhar, não, prefiro buscar no que descanso. Porque descanso é melhor. Pô, eu vou ter que fazer isso tudo aqui? Estudar, trabalhar, suar, ralar, tudo que está aqui. Aí eu volto em busca da fantasia, como uma criança que só gosta de história de lobo mau, Chapeuzinho Vermelho, de castelo da Disney. Eu prefiro isso. E recua. Recentemente tive uma também, né, que eu gosto tanto dela, que recuou também, foi casada na igreja, abandonou o espiritismo. Não entra em nada, amiga minha até hoje, frequentadora assídua, trabalhadora assídua de palestras, na nossa casa, em outras casas, a quem indicava. Saiu de tudo. Aquilo estava muito pesado para ela. O espiritismo, pensava, Rita, o espiritismo, você sai para fazer palestra, se for sua tarefa, né? Eu mesmo agora, praticamente esse ano, estou fazendo o mínimo, né? Cada vez menos, porque ainda com problema cardíaco. Mas quantas vezes saí, às vezes 2 palestras no mesmo dia, não tenho carro. Pego um ônibus, vou para outro lugar, conciliando o tempo para ir para outro lugar. Faz gasto de fosfato. Você não vai falar de sua cabeça. Você tem que estudar o tema para falar aquilo lá, para receber inspiração, né? Para falar de um tema, vai para outra casa, um tema totalmente diferente, não recebe nada, aquilo ali. Então, eu entrei no espiritismo, eu não queria nada disso. Eu queria que Divaldo ficasse com o meu obsessor, que não é um só, coitado, ficasse com eles e eu voltasse da lá para a mesma vida. Graças a Deus, eu não tive essa ilusão, né, dada por Divaldo Pereira Franco, por João Neves, que me atendeu, depois Conceição Reis no Semente de Luz. Eu tenho que suar e lutar para transformar os meus hábitos. Se eu não quiser, ou se eu quiser ter poucos obsessores, muito poucos. Então, é isso. Então muita gente vai, isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho, eu quero uma coisa mais fácil. E aí volta para a fantasia. Movimento, eu marquei aqui no meu, movimento libertador de consciências e corações. Não tem ilusão. Eu marquei, grifei essa frase para mim aqui. A morte física, isso é um trechinho e acabar. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Então, como é que eu desencarno, vou desencarnar, né? Anne e Carmen. Anne desencarna, está diferente, tá? Sim, se a gente fez a diferença, como a Anne falou, desse esforço de transformação moral desde hoje, ótimo, que a gente volta totalmente diferente para o mundo espiritual. Mas se eu não fiz esforço nenhum, a morte física é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Não fiz, eu volto do mesmo jeito que eu estava. Mas se a gente faz, aí sim, a gente vai se aperfeiçoando. Volta para o mundo espiritual melhor do que quando veio. E aí, continua se melhorando lá, que eu acredito que seja o caminho de todos nós aqui. E quando voltaremos melhores ainda. Porque é óbvio, Ivonete, a gente vai estudar no mundo espiritual. Depois que nos reequilibrarmos, readaptarmos às dimensões espirituais, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar,
O que significa que não é o mundo do preguiçoso. Isso. É trabalho, trabalho. Aí você escolhe, quer trabalhar aqui ou quer trabalhar lá. Porque o trabalho não para. Quem acha que vai descansar, toma um choque. Então, é bom pensar bem, porque o trabalho continua. Trabalho aqui, trabalho lá, pelo aperfeiçoamento. É o tempo inteiro trabalho. Não tem outro jeito. Isso aí para mim não vai ser problema, porque no trabalho, quando eu estava ainda no mercado de trabalho, minhas colegas diziam que eu era maluca. Sabe por quê? Outro dia a Mari falou isso aí, da segunda-feira. Na realidade, eu mesmo nunca ouvi ninguém falar o que eu falava, mas eu amava de trabalhar dia de segunda-feira. Todo mundo falava por causa de farra, isso e aquilo, que segunda-feira era ruim. Eu, pelo contrário, trabalhar é uma coisa que eu sempre gostei. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, então isso para mim não vai ser problema. Não é só esse trabalho, não, viu, Ivonete? É o trabalho. Eu sei, eu estou entendendo, eu estou falando trabalho. Eu estou falando espiritual mesmo. E do trabalho. Eu acredito. É um trabalho. No nosso lá você vai ver. É gente vestida de roupa. Gente que precisa de roupa, tem as confecções que tem espírito, não sabe fazer a roupa. Licença, Mário, vocês ouviram o que ele disse? No nosso lar você vai ver. Então ele já sabe que eu vou para. Tô dando seu endereço. Ouviu ele falar? Ele disse isso, registre. Nosso lar você vai ver. Agora o pior, se eu falar que o nosso lar for no céu, no centro espírita do Umbral, né? Agora, o nosso. Então, Ivonete, Carmen, trabalho tem para tudo. Você viu que a gente aprendeu isso no livro do Mensageiro. André Luiza que escolheu com Vicente ir para um trabalho de mensageiro, que é o nosso. É o trabalho que atua nos umbrais, nas trevas ou na crosta, sem encarnado. Aonde? Através do contributo da mediunidade, na divulgação das ideias espiritualistas. Ficou muito gravado isso. O trabalho de um mensageiro é a divulgação, pelo exemplo, das ideias espiritualistas, não só ideias espíritas, as ideias espiritualistas na Terra, que você passa pelo exemplo. Se um parente seu morre, você sente, você chora, você sente saudade, né? Você não desespera. Ah, você não se desesperou? Não, porque eu sei que ele está vivo. Ele está vivo. Mas você chora, claro. Você sente saudade, é óbvio. Mas você não está se rascando os cabelos, rasgando as casas, entrando em depressão. Não, porque eu sei que ele continua vivo. Então você divulga isso para os seus vizinhos, para os seus parentes. Você veio com essa tarefa. Mas tem outras tarefas, como a gente viu, né? Ele fala os outros ministérios, que são vários tipos de tarefas de trabalho, né? Como a gente vê muito presente isso é nosso lar. Então marque aí onde eu parei, em aperfeiçoamento. E começamos, né? O nosso livro. Então, esse que é um verdadeiro movimento, Tereza. Nós estamos no movimento. Grava isso, porque os irmãos aqui estão vindo e vão esperar isso dessa leitura. Libertador de consciências e corações. É essa a nossa função, Dalva. Então, quando alguém cruzar com Dalva na fila do pão e pegar no braço dela assim e dizer assim: minha filha, eu vou me matar. Por quê? Eu só tinha um filho, não tenho marido e ele morreu. A casa, a chuva levou, não só a casa e os dois. Eu vou me matar. Com certeza a Dalva não vai estar sola espiritualmente. O que ela tem de bom espírito ao redor de Dalva, intuindo ela para que ela ajude aquela senhora a consolar ela, não dando comunicação do filho da mulher ali dentro, mas consolar ela, ajudando, nem fazendo palestra, nem coisas, mas ajudando ela a libertar a consciência e o coração para a imortalidade do filho dela, do marido dela, das provas dela, mas antes de tudo dando o ombro, amigo, né? Eu estou aqui para lhe ajudar. A senhora, vamos ver o que vai fazer. Tenho amigos, tenho Carmen, tenho Sérgio, tenho Anne, que multiplicação.
essa rede de amigos para comprar o bloco, para comprar isso, para dar um apoio, fazer o evangelho, falar sobre ela, sobre Jesus. É nisso que a gente vai voltar melhor, né? Pelo menos a tarefa, né? Que eu acredito que cada um que tenha, né? Nossa tarefa não é de João, não é de irmã Dulce, nem de Divaldo, tarefas monumentais, mas todos nós temos uma tarefa de ser instrumento para esse movimento libertador de consciência e coração, né? Alguém que vai dizer assim, eu vou matar fulano porque eu detesto ele. Como é que vai dizer isso pra gente não ouvir nada? Se a gente sabe que fulano vai continuar vivo se ele matar, né? Então, cada um no seu momento, mas os guias esperarão isso aí. Então, esses que estão aqui, ao lado de Anne, os outros que vão acompanhar esse curso, voltarão melhores quando reencarnarem, se assim o desejarem. Voltarão com menos dogmas em sua mente de inferno, de demônio com chifre, essas coisas todas. Que foi uma experiência, mas que agora já não atende mais a nossa consciência. Ok, meus amigos, amanhã é sábado, domingo tem o Raio de Luz, os amigos têm uma palestra lá, feita por um amigo palestrante ou amiga, né? Todos convidados, 9 da manhã. E vamos para a nossa prece. Lembrando que eu vou fazer as adaptações, né? Mas eu boto no grupo. E tá 3 dias, às vezes 4 dias, a gente vê lá o estudo, como é que a gente vai fazer. Senhor Jesus, agradecidos ao Senhor por vossa presença entre nós, representado o que se faz pelos espíritos protetores de cada um de nós, pelos espíritos familiares e os espíritos simpáticos e aqueles que eles trazem para acercarem-se dessa obra sublime que iniciamos hoje, em um dia ou um mês muito especial para todos nós, onde a doutrina espírita fez ontem 167 anos que iniciou-se a codificação no planeta. A terceira revelação, o Consolador prometido, o movimento libertador de consciências e corações. Falo de mim mesmo. Ainda me pergunto com um monte de interrogações vindo à própria mente. Será que eu tenho condições de estar em um movimento desse? Qual o meu papel? Qual o papel de cada um que me escuta agora? Qual a contribuição que poderá efetivar-se aos corações, às mentes que nos escutam e, em especial, à nossa própria mente, ao nosso próprio coração, diante das influências, das provas que sempre surgem, dos obstáculos no caminho. Muitos recuaram. Todos eles tinham protetores espirituais. Muitos deles tinham muito mais conhecimentos do que nós, mas recuaram. Então, o que eu posso pedir, fazendo a minha voz, a voz de Anne, de Ivonete, de Rita e de todos, Senhor Jesus, permita que os bons espíritos, diante das provas que nós iremos passar, provas da convivência, embora virtual, as provas domésticas, as influências no lar, as provas na sociedade que surgirão para nos impedir, para nos fazer recuar. Permita-nos, Senhor, que a gente não recue,
Permita que os bons espíritos encontrem em nossa mente a sintonia para dizer a cada um de nós: meus filhos, esse é o momento ímpar, é o momento de divisor de águas da sua existência, da sua vida de espírito. Não recua, caminha com o Espiritismo, porque ele é o tesouro que Deus e que Jesus colocou na vida de cada um de nós. Muita paz para todos. Muita paz, boa noite. Boa noite. Que assim Muita paz. E assim seja. Boa Bom noite. final de semana. Tereza, copiei tudo. Foi mesmo? Aluna lá. Tchau. Mário agora vai comemorar o parabéns.